Olá, Livaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia, bom início de semana. Bom início de semana para todo mundo. Já a gente vai falar sobre a decisão do presidente interino Michel Temer. Ele voltou atrás na questão do Ministério da Cultura, por muitas pressões, muitas manifestações. Já a gente fala sobre isso. Antes, a gente vai falar sobre possíveis retaliações do PTB ao senador piauiense, Mano Ferrer. No retorno à direção nacional do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson ainda não digeriu o voto do senador Mano Ferrer contra o impeachment no Senado Federal, admitindo o impeachment no Senado Federal. Isso, a princípio, segundo informações do Comando Nacional do PTB, poderá trazer algum desconforto, digamos assim, Nádia, na relação de Roberto Jefferson com o senador Mano Ferrer. Por quê? O presidente nacional do PTB prometeu bancada fechada, favorável ao impeachment e, sobretudo, fiel ao presidente interino Michel Temer. O Mano Ferrer teve um posicionamento diferente. Agora, se acontecer isso, fica a dúvida. Quem tomará conta do PTB no Piauí? Se todo mundo votou contra o impeachment? E mais, uma decisão apressada dessa, num ano eleitoral, em que o senador Mano Ferrer é a maior expressão do PTB no Estado e conduz, por exemplo, a formação de um palanque na capital, de uma candidatura que vislumbra ser competitiva na disputa eleitoral. Então, qualquer ação neste sentido, caso ela venha a ser tomada, me parece um tiro no pé nas pretensões eleitorais do PTB no Estado do Piauí. Vamos acompanhar. E o presidente Michel Temer, como eu dizia, recuou da decisão de incorporar as atividades do Ministério da Cultura ao Ministério da Educação. E hoje deve ser publicada no Diário Oficial da União a recriação do Ministério da Cultura. Produtores culturais, artistas piauienses que entraram nessa mobilização nacional comemoram a decisão e querem mais. O Ministério da Cultura foi extinto no último dia 12. Durante 9 dias, as mobilizações de repúdio à decisão do presidente em exercício Michel Temer se espalharam pelo país. Diante das pressões, Temer voltou atrás e consultou o ministro da Educação, Mendonça Filho, que concordou com a medida e anunciou em rede social. Mendonça Filho confirma: a decisão de recriar o MINC é um gesto do presidente Temer no sentido de serenar os ânimos e focar no objetivo maior, a cultura brasileira. Marcelo Caleiro, que já havia sido empossado como secretário nacional de Cultura vinculado ao MINC, será o novo ministro. Caleiro agradeceu ao presidente pela confiança e disse que a cultura representa o próprio lastro de nossa identidade como nação. Deve ser compreendida como eixo estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Em Teresina, foram 2 grandes mobilizações. Alunos e professores das escolas de dança e música do estado abraçaram o Centro Artesanal Mestre Dezinho e lançaram balões vermelhos. A atriz e diretora da Secretaria Estadual da Cultura, Bide Lima, foi uma das articuladoras dos atos contra a extinção do Ministério da Cultura. Mas, embora comemorem o retorno da pasta, os artistas mantêm cautela. Ainda estamos num clima de insegurança. Posso dizer que estamos felizes por conseguirmos, através dessa manifestação, de uma articulação que foi feita em todo o país e fora dele. Todos os atos foram pacíficos, foram manifestações criativas, artísticas e, enfim, nós conseguimos praticamente o Ministério de volta. Agora vamos ver como, de fato, ele irá voltar. Embora o Ministério tenha sido recriado, as mobilizações continuam. Bide Lima diz que nesta segunda-feira é a vez do IFAM, mas ao invés de abraçado, o prédio será ocupado pelos artistas. A gente luta pela PEC 421 para que esse 0,38 se transforme em pelo menos 2%. E que no Piauí e que outros demais estados venha a ser 1%. Os municípios venham a ser 1%, nos estados 1,5%. É isso que a gente luta, para que possamos trabalhar de forma digna e justa, porque afinal de contas a cultura atende a todos os povos. E além dessa retomada hoje do Ministério da Cultura, outros 2 pontos importantes vão ser destacados essa semana em Brasília. Primeiro, a meta fiscal, projeto do governo, que deve ser enviado ao Congresso Nacional para análise dos deputados. E depois, a comissão do impeachment, que deve se reunir ainda no começo dessa semana, Livaldo, no Senado. A meta fiscal deve ser discutida pelo próprio presidente interino Michel Temer, a princípio no Congresso Nacional, sobretudo no Senado Federal. E a expectativa é para saber o tamanho do déficit. Uns comentam que poderá
poderá superar os 100 bilhões de reais. Mas é assunto polêmico que deve repercutir muito no Congresso Nacional. E amanhã, o senador Raimundo Lira, que é do PMDB da Paraíba, comanda a primeira reunião da comissão do impeachment, agora para avaliar ou julgar o mérito do afastamento, que poderá ser definitivo da presidente afastada já Dilma Rousseff. A reunião de amanhã, Nádia, vai servir para a definição de um calendário, de um cronograma de ações da Comissão Especial do Impeachment até o final do prazo máximo estipulado pela legislação, que no caso representa 180 dias. O esforço dos senadores é para que esse prazo seja encurtado para, no máximo, 120 dias. No caso do ex-presidente Collor, ele não chegou a 100 dias.